Igual comentei com vocês, né? A gente não está aqui para gravar uma cena da novela das 8, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os 25 anos de prata da casa aí, de que vocês estão completando agora nesses meses de outubro e novembro. Para a gente é um orgulho muito grande eu aqui representando a Panorama, os nossos colegas, nossos gestores, a minha família. Eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. E na verdade eu queria, iniciando o nosso papo, eu queria que vocês tentassem lembrar do começo, como é que vocês entraram, se vocês lembram como é que foi a conversa. Deve ter sido com o seu Paulo lá atrás, né? Os primeiros, como que foi o início. Foi quase tudo junto, né? Foi quase tudo junto no mesmo momento. Podem começar aí, Zé. Como é que foi? Você lembra lá como é que foi a entrevista, tudo? Sim, lembro. Porque na época eu trabalhava na outra empresa, aí através do meu amigão José Ferreira ali, né? Eu entrei na Panorama, né? Tipo assim, foi logo que foi reformada ali a JK lá, né? Daí tava precisando de motorista, né? Daí o São Paulo, acho que perguntou pro Ferreira, né? Você conhecia alguém? O Ferreira falou que conhecia, né? Daí mandaram me chamar. Daí eu cheguei ali na loja, falei com a Simone, né? Esperei um pouco, daí o São Paulo veio conversar comigo. Daí já no outro dia já comecei a trabalhar. E uns dias antes, então, que o senhor começou, seu Zé? Foi um pouquinho antes? Sim, eu comecei, Paulinho, quando o seu Paulo comprou a Vadipel, material de construção, né? Eu já era funcionário da Vadipel há 1 ano e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Já ia completar 3 anos que eu estava na Vadipel, quando o seu Paulo comprou, né? Na Vila Portes. Ali na Vila Portes. Aí, assim que o seu Paulo comprou, a gente ficou um pouco sem direção, né? Sem saber o que ia acontecer. Aí o seu Paulo fizeram uma reunião lá com nós, né? Eram uns 12, 13 funcionários mais ou menos. E daí o seu Paulo falou, olha, todos vocês estão contratados. A partir de hoje, vocês vão ser funcionário, porque ele mudou o nome da empresa, né, para W3, né? Que era Vadipel Material de Construção, foi para W3. Mas vocês estão todos contratados. Aí uns ficaram direto na W3, que era a Vadipel, e o seu Paulo falou, Ferreira, vai lá e conversa com o seu Armando que você vai direto para Panorama. Então o seu Armando está te aguardando lá para começar uma nova etapa, né? E daí foi que foi para Panorama. Aí a gente se iniciamos na Panorama. Já de motorista daí, vocês dois já começaram de motorista. Já de motorista. Teve um terceiro elemento aí que começou de ajudante no começo, então, Eu né? comecei, foi na ampliação da loja da JK. Começou na reforma, Na né? reforma do refeitório da loja da JK. Começou de ajudante na obra. Na obra. Daí o seu Paulo, quando nós finalizamos a obra ali, daí o seu Paulo falou com o seu Wilson lá, né? Que se nós quiséssemos continuar trabalhando com ele ali na loja ali de auxiliar de entrega ali, aí escolheu eu, o Luiz e o Arthur, acho que foi nas antigas lá, nós três lá, e nós passamos a ser auxiliar de entrega daí. E aí, nesse início, teve uma época que você trabalhou de ajudante do Zé no caminhão. Trabalhei de auxiliar do Zé no caminhão dele aí. E nessa época você não tinha carteira ainda? Não tinha. Minha carteira depois eu fiz, né? E daí pedi a oportunidade, quando pintasse uma oportunidade de motorista, né? Deu certo que o seu Armando me encaixou numa caçamba. Mas o Zé não judiou muito de você lá de ajudante? Não, judiou pouco. Deu pouco tempo de judiação lá. E aí logo que teve a oportunidade já virou motorista? Tive a oportunidade, já virei motorista já. E aí o legal de vocês três é que por conta de todo esse tempo vocês passaram, o Zé até ficou mais tempo no caminhão de areia, mas vocês passaram meio que por todo tipo de caminhão nesse tempo todo, né? Eu comecei numa caçamba, né? Numa caçambinha, uma 4000zinha que tinha lá. Aí fui para um caminhãozinho de calceria já. Aí me trouxeram para o depósito de areia, trabalhei mais uns tempos com caçamba e daí depois já comecei a pegar o caminhão grande, que foi o trufo já. Comecei a fazer a região para baixo também. E você, seu Zé, o senhor começou hoje no toco? Quando eu comecei, Paulinho, eu comecei com a caminhoneta F4000. Ah, F4000. Uma F4000. Então é uma história bem legal, né? Porque quando a gente começou, lá a gente entregava de tudo, né? O primeiro dia que eu trabalhei na Panorama mesmo, eu trabalhei entregando pedrisco o dia todo, carregando na pá, no caminhão, né?
Porque na época nós carregava na pá, porque tinha um tratorzinho, mas o trator, às vezes, vivia mais com problema do que trabalhando, né? E aí a gente carregava na pá e com os ajudantes, ia no cliente e descarregava, né? Então, quando eu comecei com a F4000, trabalhei um bom período, né? Com essa F4000. Daí, quando o Elias, que era o motorista, saiu, pediu a conta, né, na época, aí o senhor Armando me passou diretamente a trabalhar com truque, né? Que é aquele 1118, né? Que eu trabalhei por um bom período com ele, né? Bom período, E depois lá na frente que foi pro basculante daí, né? Mas isso aí se passou uns 13 anos, 13 anos de 14 entrega anos mais normal. ou menos. Foi há mais ou menos uns 13 anos, mais ou menos, com carroceria. Para depois ir pro basculante. Que daí divide os caminhões que a gente trabalhava, né? Eu, na época, quando o seu Luiz coordenava, a gente puxava porta lá de Beltrão, puxava madeira lá. Já pegava BR muitas vezes. Puxava madeira lá de Laranjeira do Sul. Então a gente, às vezes, sempre estava nesse trajeto aí também fazendo, porque não era. As entregas eram um pouco mais. Para caminhão grande era um pouco mais reduzida, né? E nós fazia mais a região, né? Já pegava o caminhão maior para fazer fazia a região aí para cima. Então, na verdade, você foi o primeiro que começou a sair. Sim. Começou a pegar mais estrada, né? Pra Isso, fora. na época o Elias, porque na época quando o seu Paulo mandou trucar o caminhão, que ele não era nem truque quando eu comecei a trabalhar. Aí o seu Paulo mandou colocar truque nele, né? Que aí começou a aumentar um pouco mais As entregas para as fora. entregas na região. E aí a gente, como se diz, foi dos primeiros que começamos nessa. E Zé, você ficou um tempo ainda na entrega normal, mas demorou muito para ir para areia, né? Não, eu acredito, pô. Uns 3 anos mais ou menos eu fiquei na entrega regular. Daí já precisava alguém na parede, o seu irmão me chamou, perguntou se eu queria. Eu falei sim, estamos aqui para trabalhar, né? Daí o seu irmão me passou o caminhão toco, que é o OJB, que hoje já foi vendido. Daí eu trabalhei muitos anos naquele caminhão, até que. A esposa tinha até ciúme. Verdade. Daí depois, quando tava aqui no centro de distribuição, compraram um caminhão novo, que é o ATX está até hoje. Aí eu peguei caminhão novo para trabalhar. Daí fiquei um bom tempo também, né? Daí precisava também para a carreta, né? Graças a Deus, né? Eu queria uma pessoa que me ajudou bastante, que hoje não está mais entre nós, que é o Isaías, né? Que trabalhava aqui com a carreta, né? Deu uma força boa, né? Me ensinou vários macetes, né? Daí eu sempre estava tirando as férias deles, né? Daí chegou uma época que ele saiu, daí o Felipe um dia me chamou, falou, a partir de hoje você vai trabalhar com a carreta. Você dá conta? Eu falei, com certeza dou. Já Daí tinha as trabalhei- manhas já. Daí trabalhei, não lembro, mais uns 3, 4 anos, daí até compraram outro caminhão novo, né? Que esse tá aí, né? Daí me passaram o caminhão novo, né? E graças a Deus estamos aí até hoje com ele. E no final das contas, todos vocês sempre andaram muito para fora, né? O Zé indo pros portos, fazendo os corre, mas pegando BR, mas também trabalharam dentro da cidade. O que vocês podem dizer que é a maior diferença, assim, o cuidado que o motorista tem que ter ou a diferença de dirigir na BR e dirigir dentro da cidade? Bom, para mim, aqui a cidade, por exemplo, assim, aumentou muito o fluxo, né? E como aqui é a fronteira, tem pessoas de todos os tipos, argentino, paraguai, tem muito turista, né? E não desenvolve tanto assim por causa de várias, né? Por exemplo, moto, é tudo, né? Então, se você não tiver uma atenção boa, você provoca acidente rapidinho. Que desenvolveu bastante a cidade, mas o trânsito acho que ficou meio lento, entendeu? Aumentou muito o veículo, né? E daí para fazer a entrega aqui ficou bastante complicado. A tensão é mais redobrada dentro da cidade e por causa do fluxo mesmo que é de movimento que é mais intenso, né? Então a tensão é bem mais dobrada dentro aqui da cidade do que você tá na rodovia no dia a dia. E esse fato é uma coisa que mudou muito, né? Porque talvez a BR tenha mudado muito ao longo desses 25 anos, mas a cidade mudou mais, né? Mudou mais. A cidade ficou mais intensa, igual a gente estava comentando, tem moto, tem
agora tem as motos elétricas, mobiletes, scooters, patinetes. Então, se não ficar de olho, a atenção tem que ser redobrada e muitas vezes a pessoa não sabe a dificuldade que é operar um caminhão, principalmente caminhões grandes dentro da cidade, né, seu Zé? Como é que... Às vezes o motorista do lado não sabe a atenção que vocês têm que ter, o cuidado, tudo, né? E dentro da cidade, tipo, por o movimento do fluxo, que é do movimento redobrado, ainda aos pedestres, né? As faixas de pedestres têm tudo tem que ser respeitado, né? Radares, tudo. Então a atenção é mais redobrada dentro da cidade do que você tá na rodovia, né? Na BR. E, ô Ivo, você, cara, durante muito tempo, já faz um bom tempo que você pega o Cider também, né? Que você já sai pelas madrugadas. Me conta essas histórias aí de ter que acordar as corujas de madrugada aí pra você sair, porque é uma coisa que mudou bastante ao longo desse seu trabalho, foram os horários, né? Vira a rotina, né? Vira o dia a dia da gente, vira uma rotina. É tipo assim, a gente costuma. Tipo, pra mim, nem os despertadores já não me desperta mais. Eu já desperto antes que eles, já no dia a dia, porque todo dia é o mesmo horário, a gente costuma, né? Então é mais. Vira uma rotina do dia a dia. Chegou aquele horário aí, tem que pular mesmo e não tem. Nesse caso aí o trânsito até acaba ficando mais tranquilo também, principalmente. Na madrugada é bem mais tranquilo para você viajar. Mais atenção é quando você volta, que aí já tá mais movimento. Mas até umas 6 horas para ir na BR ainda é bem sossegado. É tranquilo, a ida é tranquila, né? A ida Nesse caso. Só no inverno aí que é mais redobrada a atenção, né? Parece que pega muita serração, neblina e coisa. Uhum. E assim, dentro de todos esses tempos, se vocês pararem para pensar um pouquinho assim, vem alguma história nesses 25 anos, uma história que marcou vocês? Cada um pode pensar em uma história que seja marcante, seja de um dia do trabalho, seja uma entrega, ou seja algum fato relevante que ao longo desses 25 anos, se eu perguntar para vocês lembram de supetão, assim, de bate-pronto, uma história que é marcante para vocês dentro dessa carreira de 25 anos? Né? Sempre tem, né, Paulinho? Não, por exemplo, sim, tem várias coisas, né? Mas o negócio que veio sempre marcou foi na época que a gente fazia os balões, entendeu? À noite ali, né? Vira e mexe sempre parecia um maluco lá. Por exemplo, se uma vez lá, não sei como, cara, gente boa, o piazão, descobriu que tinha vinho. Eu não sei como que ele conseguiu um garrafão de vinho, né? Todo mundo trabalhando e o Todo rapaz mundo apareceu trabalhando, com o daí a garrafão pouco. ali. Imagina como é que ficou esse balanço. Por exemplo, se tinha rolo de corda branca, entendeu? Daí o que os caras, poeirona igual aqui, né? Os caras pegavam, enrolavam aquele rolo de corda e soltavam no meio daquela poeira lá. Seu Paulo apareceu lá, daí imagina o que deu, né? Isso aí é umas coisas que sempre marca, né? Fora outras coisas, né? Mas era gostoso, né? Eu gostava daquela época. Os balanços sempre marcaram muito por causa dos horários e tudo, né? É uma coisa que marcou todo mundo que passou por aquela fase das madrugadas, das contagens, era bem... Sim, a gente amanhecia, né? Fazendo balanço lá. Bom, o senhor tem alguma para contar para nós, seu Zé? Olha, Paulinho, na verdade a gente tem muitas histórias, né? Porque às vezes eu ando pela cidade assim, né? E olhos, como se diz, os edifícios construídos, né? Condomínio construído que a gente conheceu sem nenhuma casa, né? Às vezes lugares que a gente começou a levar material assim que, como se diz, chegava ali não tinha nenhuma, assim, não tinha nem cercado o terreno ainda, né? E então a gente passa hoje, vê a cidade assim, na posição que a cidade está, os condomínios, e saber que diretamente a gente envolveu o nosso trabalho, né? A empresa envolveu assim na cidade, nessa parte, né? A gente se sente um orgulho, né? Porque quando você faz parte de uma construção, né? De uma engrenagem, né? Todo lugar que você anda, você visualiza. Hoje você passa, né? Sempre eu ainda falo com a minha família, falo, puxa vida, né? Não dá para acreditar que eu comecei a descarregar pedra e areia aqui que não tinha nem, como se diz, não tinha nada ainda, era um terreno vazio.
E hoje você passa a ver um edifício, vê ali assim, condomínios de alto bairro inteiro padrão, sabe, né, um o bairro loteamento. inteiro construído, né? Então, para a gente é muito gratificante, né? Da gente saber que a cidade cresceu e a gente, durante esses 25 anos que estamos trabalhando, né? E fazendo parte, né, de uma história muito importante, né? Assim, para mim, eu fico muito assim honrado, né, de saber que o meu trabalho, né, a gente precisa do trabalho, mas é um trabalho que realmente a gente sente o orgulho de ter essa dignidade, né? É marcante também, é tipo assim, que nem a gente começou, tinha só a loja da JK e a República Argentina ali, né? Então a gente vendo esse desenvolvimento, o crescimento que teve nesses 25 anos, e eu acho que faz tudo parte da história. É muito marcante para a gente estar participando desses 25 anos, vendo o desenvolvimento da empresa e os que passam para a gente, né? O desenvolvimento que a gente vai desenvolvendo junto com a empresa no dia a dia, né? Com muitas coisas de... Não, e é isso que você falou, né, Ivo? Quando o seu Zé falou de W3, é porque tinha só a P1, a P2 e a Vadipel virou W3 na época. Hoje não existe mais, mas era nesse sistema. Então, 25 anos de uma empresa que tem 32. Então, naquela época, a empresa tinha 7 anos quando vocês entraram. Então, era muito novo, era tudo completamente diferente para dentro, né? Quando a gente olha para dentro também. Então, vocês pisaram aqui na obra do centro de distribuição onde a gente está. Quando a gente começou a obra, vocês já deviam fazer as entregas dos materiais. Aqui mesmo é um exemplo, né? Mesmo o CD acaba sendo exemplo porque de quando começou era tudo braçal, né? Hoje o desenvolvimento é maquinário, é tudo, as coisas tá bem mais desenvolvido, né? Já ajudou muito, né? Então, isso é muito legal. E agora, mudando um pouquinho de tema, a gente estava aqui comentando antes de iniciar o vídeo, seu Zé 38 anos de casamento, Ivo 28 anos e o Zé 32, mais ou menos. Fala um pouquinho da família de vocês, então conta um pouquinho não só da esposa, mas ao longo desses 25 anos, vocês criaram famílias e ao longo desse tempo a família acompanhou vocês nessa trajetória também, né? Então, né, Paulinho, quando que eu vim para Foz, eu tinha acho que 23, 24 anos, daí eu vim assim como eu andava no Mato Grosso, Pará, esse lugar, né? Eu vim para não ficar, né? Falei, vou ir. Aí acabei arrumando serviço, arrumei uma namorada, acabei casando, daí, graças a Deus, criei um pouco de juízo, que era meio... Daí, graças a Deus, casei, né? Daí tem um casal de filhos, tem um rapaz com 30 anos já, uma menina de 21. E graças ao meu trabalho aqui, a Panorama, consegui educar meus filhos. Minha filha hoje está fazendo faculdade, está quase terminando. Então, eu agradeço a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo, em primeiro lugar, né? E a Panorama, por esse tempo todo que eu estou trabalhando aqui, né? Graças a Deus, criei minha família praticamente aqui. Então, estou muito feliz, né? E a família hoje é tudo, né, cara? Então, eu acho que seria isso, né? A esposa, os filhos, né? E eu acho que seria isso. E o trabalho, com certeza, né? O trabalho é pros filhos, né? Alguma coisa que puder deixar, com certeza é para eles. Então, estou muito feliz, né, cara? Meus 25 anos, e muita coisa aconteceu. Vi muita coisa acontecer aqui dentro, fora, né? E a gente tá aí, graças a Deus, firme e forte aí. E você, Ivão? eu vim de Diamante para Foz também, a procura de serviço também, trabalho, né? Fiquei por aí trabalhando em auxiliar de servente pedreiro aí, depois o primeiro emprego é a Panorama mesmo, puxado, né? Então, esses 25 anos que eu tenho de carteira é aqui na Panorama. E casei, tenho 2 filhas, uma de 22, uma de 14 anos. Mas a família é a estrutura, né? É o que mantém a gente também no dia a dia aí. E a união com a família é o esteio da família aí que move a gente aí no dia a dia da gente também. Eles têm 2 filhos, o senhor tem mais, né, seu Zé? Eu tive, como se diz, eu sou pai de 3 filhos, né? Quando eu me casei também, vim para Foz, só eu e a esposa e a coragem. E, como se diz, cheguei aqui em Foz do Iguaçu na época,
como se diz, só com a coragem, mas assim, a coragem de enfrentar o desafio, né? Porque eu trabalhei na construção civil, trabalhei de servente, trabalhei de montador de imóveis e fui correndo atrás da... Trabalhei vendendo muda de fruta na rua e vendendo laranja na rua, nas épocas dos desempregos, né? Porque passamos por alguns momentos assim, difíceis, mas assim, sempre buscando uma alternativa, né? Então foi se passando o tempo, né? E a gente correndo atrás do dia a dia, né? Construir a minha família. Hoje eu já sou avô de 6 netos, né? Já tenho neto com 17 anos. E a gente tem que, como se diz, eu me orgulho, né? Porque, como o Marinho falou, primeiramente a gente agradece a Deus e as oportunidades, né? Que a gente tem alcançado, né? Que através de outro trabalho eu consegui chegar na Panorama. Assim, na época que eu entrei na Panorama, eu já era cliente da Panorama. Eu já era cliente já. Quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha cadastro na Panorama, que quando só tinha loja ali da República e tinha uma loja lá na Vila Portes. Então, assim, a gente, quando começou para a gente, né, na Panorama, eu, às vezes, não imaginava, né, que seria transferido de uma empresa para outra, né? Quando a Vadipel vendeu, a gente já ficamos meio na balança, né? Mas, enfim, você vê, a gente teve a oportunidade e eu nunca gostei de ficar pulando de galho em galho, né? Porque eu acho que o trabalho depende um pouco assim da perseverança no trabalho, né? Porque eu entro aqui hoje e amanhã eu já não estou aqui. Já estou em outro lugar. De repente lá eu já estou para outro lugar. Então acaba assim a gente descaracterizando a gente mesmo, né? Porque não é uma coisa que realmente as pessoas têm que buscar assim uma perseverança mais assim atual, né? No trabalho, porque às vezes muitos pensam de construir a vida muito rápido. Sabe como é que é? E a vida não se constrói assim de um dia para o outro, né? Ela é buscando, né? Um dia um degrau, outro dia outro, um dia sobe um, outro dia desce outro e vai indo, né? E vai indo. Então eu tenho que realmente agradecer também, né, Paulinho, aqui pelo meu tempo de trabalho, né, que eu tive aqui dentro da empresa, né? Hoje, diretamente, assim, praticamente a gente está interligado aqui na empresa, mas estou, assim, correndo atrás de outra atividade um pouco diferenciada, né, na parte da loteadora, mas assim, eu me sinto assim até orgulhoso, né, porque ainda estou tendo força de Claro, de buscar novas etapas, né? uma Novos alternativa desafios, né, Zé? diferente, né? E agora o que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Quando você não está trabalhando aqui, Zé? É só sofrer pelo Colorado mesmo? Praticamente, assim, não, Paulinho, eu sou muito caseiro, entendeu? Por exemplo, assim, chego final de semana, eu chego em casa, né? Geralmente eu tenho que fazer, sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Mas no meu lazer A mesmo, esposa não deixa você ficar quieto lá. não, sempre tá limpar um terreno, alguma coisa, né? Em casa sempre tem serviço. Mas o que eu gosto mesmo é assistir futebol, essas coisas assim. Sair, quando tem oportunidade, a gente sai, né? Porque Mas tá sempre com a família, gosta de sim, estar em graças a casa, Deus, assistindo, graças a sofrendo Deus. pelo Colorado. só numa carninha, final de semana, com um sobra, alguma coisa, né? Mas é isso aí, eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar muito em casa. E curtindo a você? família, né? Aí eu também sou bem caseiro também. Tipo, só de sair muito pouco, onde que eu vou mais é no meu pai, lá no sítio lá, né? Porque lá sempre tem serviço também, né? E só tá os casal de velho hoje em dia lá, né? Tá? Sobrou a oportunidade aqui do final de semana aí, eu vou pra lá. Lá eu me divirto com o velho lá, fazendo uma coisa ou outra lá, mas em casa mesmo aqui é mais caseiro também. Sou mais Mais caseiro, caseiro. não sou muito. E gosta de ver um joguinho também, né? Gosto de assistir um esporte também. Isso aí com certeza. O seu Zé já não é tanto do futebol, né, seu Zé? Na verdade, Paulinho, eu sou assim, o trabalho, casa e
as oportunidades que a gente tem também de estar na igreja, buscando O assim. senhor participa da igreja. Eu tenho um compromisso também na igreja, né? Tenho um compromisso e na igreja que eu participo. E então eu sou bastante assim dedicado no meu tempo assim, assim sempre a gente procura levar com perseverança os dois lados, né? Assim, família, o trabalho, A comunidade, a igreja. a comunidade, a gente está sempre unido ali, né? Então eu sou bastante assim também caseiro, né? Porque, como se diz, a mulher, quando sobra uma vaga, põe a gente para limpar a casa, né? Lavar uma louça. Então é Normal, assim, em qualquer caso é isso. é assim, né? Então chega em casa, ó, né? Não vai pensar que vai ficar. Vai ficar parado Não, porque a mulher vai achar serviço. Não, alguma coisa aparece, né? Só queria fazer uma pergunta pro Ivo e pro Zé que eu tenho curiosidade. Se tiver que escolher Brasil campeão da Copa do Mundo ou Inter campeão da Libertadores? Ah, o Inter, certeza, né? 100%. É o Inter, né? É uma dúvida que eu tinha, mas eu já sabia mais ou menos a resposta. Para a gente finalizar, gente, queria que cada um de vocês deixasse um recado para os nossos clientes, para os nossos colegas. A gente tem muitos dos nossos colaboradores, dos nossos mais de 400 colaboradores, que não tinham nem nascido quando vocês começaram a história de vocês aqui. Então, para a gente finalizar, eu queria que cada um deixasse um recado. O que vocês gostariam de falar para quem estiver vendo, para os nossos amigos? Qual seria um recado, o legado desses 25 anos de cada um de vocês? Olha, eu acho, por exemplo, na minha opinião, né? Eu queria agradecer, né? Entendeu? Só agradecer, né? Principalmente vocês, né? Você, teu pai, teus irmãos. Agradecer nossos gestores aqui, o gerente, o Felipe, aí, o Marcos, o Gilberto, né? Meus amigos, principalmente o Ivo Ferreira aqui, o Ivo Ferreira aqui, nossa, considera como fosse uns irmãos meus, né? Que a gente fez uma amizade muito grande, né? Aqui dentro do Panorama. O Ferreira já conhecia antes de entrar na Panorama. E o Ivo trabalhou comigo uns par de tempo, né? Fizemos, graças a Deus, uma parceria boa, nunca tivemos discussão nenhuma, nem nada, sempre respeitando um ou outro. E eu acho que seria isso, né, cara? Só agradecer, né? Porque agradecer a Deus, a família, igual eu falei, a Panorama aí. E que Deus abençoe que, né, o Panorama continue do jeito que tá aí, com as portas abertas, que todo mundo compra aqui, né? Que sempre, muitas famílias dependem daqui, né, do serviço, essas coisas, né? Então, eu acho que seria isso. E agradecer. Eu tenho a agradecer também a vocês, né? Paulinho, Bruno, Matheus, São Paulo, a direção. E o meu recado ao pessoal aqui é acreditar sempre. Que nós trabalhamos todos juntos aqui, cada um acreditar no seu sonho e correr atrás, né, de seus objetivos aí. É correndo atrás que se consegue se conquistar as vitórias, né? E os demais companheiros, aos clientes também, sempre tem novidade, tem inovação, né? Então o cliente é primeiro lugar para nós, né? E depois, segundo lugar, é nós aqui, porque tem que fazer a nossa parte para satisfazer o cliente. Eu acho que é isso aí que nós temos que correr atrás. Também, Paulinho, na verdade, eu também é só agradecer, porque a gente aqui se realizamos bastante sonho aqui dentro. Não foi como se diz, vários sonhos a gente realizei aqui dentro da Panorama, né? Através do nosso trabalho. E então eu quero agradecer a família, né? A família, o seu Paulo, a dona Marta, vocês, a parte administrativa, a diretoria da empresa, né? Porque eu tenho muito orgulho, né, de saber que eu fiz parte durante esse período aí do trabalho, né? E praticamente estou aí, né? Continuando assim na atividade, né? E até pela nossa clientela, né? Que hoje a gente aí encontra com muitos mas cadê você, né? Aonde você está? Então, estamos aí, né? Estamos aí fazendo parte da mesma defesa, né? Do mesmo time, né? Então eu quero agradecer, né? E tenho essa
esse recado, né, assim, para deixar, para que a gente não está distante, a gente está perto aí, né? A gente parece que se distanciou, mas não, a amizade que a gente construiu aqui dentro foi uma amizade assim muito, tanto com vocês, patrão, como nos colaboradores da empresa, né, que é uma rotatividade um pouco alta, né, que tem, mas enfim, a amizade que a gente construiu, né, assim com muitos, é gratificante, né? É só mesmo deixar meu agradecimento aí para a Panorama e para os amigos, né, os colegas de trabalho aí, né, e que cada um procura buscar a sua dedicação no trabalho, né, assim, pensando no seu futuro, do seu dia a dia, né? Porque a vida da gente, ela é uma coisa muito passageira, né? Então a gente realmente trabalhando que se constrói, não é de um momento para o outro, né? Então a pessoa entrou hoje no trabalho, esteja uma dedicação de pensar não de monetariamente, porque não se constrói monetariamente de um minuto para o outro. E muitos entram pensando na parte monetária, né? Não pensa em construir um diálogo dentro de si mesmo, né? Para que nós possamos, assim, deixar um recado, assim, para essa meninada, né? E para os colaboradores que entrarem e que participarem assim, aqui dentro, né, que realmente o sonho não se realiza do minuto para o outro, né? Eu como diretor da empresa aqui, eu só tenho para agradecer vocês ao longo desses 25 anos. A gente tem muito orgulho de todas essas histórias, de tudo que vocês representam, né, para os nossos colaboradores, para a gestão da empresa, para a cultura da empresa, para a filosofia que você vai montando. É um pouquinho, a filosofia da Panorama é um pouquinho de cada palavra que vocês falaram aqui, da dedicação que vocês colocaram em cada entrega, do cuidado com o cliente, que é o que o Ivo comentou. Então a gente chega nesse marco de 25 anos, muitas empresas não têm nem 25 anos de idade, não conseguem chegar ao marco disso, e muito poucas empresas vão chegar com pessoas como vocês completando 25 anos dentro da mesma empresa, entregando o melhor trabalho possível ao longo dessa jornada. Então, de coração, muito obrigado. Estou aqui para agradecer vocês e, em nome de toda a nossa equipe de colaboradores, dizer que vocês são exemplos, referências para o nosso trabalho e que a gente continue assim por muito tempo ainda, trabalhando, entregando o melhor para o nosso cliente. Muito obrigado, Pratas da Casa Panorama. Valeu, Paulinho. Obrigado. Valeu, Paulinho. Obrigado. Obrigadão, Zé. Falou, Paulinho. Seu Zé, obrigado, viu? Obrigado. Olha, seu Zé, muito obrigado, viu? Obrigado.